exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória, diante dele céus e terras se ajoelham. Salve ao Cristo obediente, salve ao aurora inocente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que lhe darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começou a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, domingo de Ramos, a liturgia já nos dava a tônica do que seria essa semana, do que viveríamos nessa semana até a Páscoa. E é engraçado que a segunda leitura de domingo, carta de São Paulo aos Filipenses, dizia o seguinte: que Cristo era de divina condição. Portanto, Cristo era Deus, mas Ele não se apegou a isso. Ele esvaziou-se. É aquilo que na teologia se chama movimento kenótico. Ele se esvaziou. Se esvaziou para se encher de outra coisa. E não é outra coisa senão de amor por cada um de nós. E dizia São Paulo aos Filipenses que, embora fosse dessa divina condição, ele não se apegou a isso, assumiu a condição humana, portanto se fez igualzinho a cada um de nós. Mas dá a impressão que Cristo não estava satisfeito em ser somente humano. O que é que Cristo fez? Se fez nosso servo, se fez escravo de todos, servidor de todos. E a impressão que se tem é que Cristo também não ficou satisfeito em ser somente humano, em ser escravo de todos. E o que é que São Paulo diz que ele faz? Morre na cruz. E eu dizia no domingo: não existe morte mais humilhante. O livro de Deuteronômio diz que
é maldito aquele que é dependurado numa cruz. Aí nós podemos nos perguntar: por que é que Cristo fez isso? Se Cristo era Deus, se existia em divina condição, por que é que Ele quis descer ao mais baixo nível da humanidade, morrendo numa cruz? A resposta é muito simples, meus irmãos: para que ninguém ficasse fora do seu projeto salvador, para que o seu amor pudesse atingir a cada coração, para que os nossos pecados não criem uma barreira que impeça desse amor de Deus entrar na nossa vida. Foi por isso que Cristo se esvaziou. E foi por isso que aí nós temos um movimento de subida. Por isso Deus o exaltou. Pelo fato de Cristo ter se esvaziado, para que nós pudéssemos nos encher do seu amor, Deus o exaltou e Ele deu um nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus todo o joelho se dobra, no céu, na terra, em qualquer lugar, porque Cristo é Senhor. E depois, ao longo de toda essa semana, nós vamos experimentando desse senhorio de Cristo, lembrando que Cristo só é Senhor pela sua intimidade com a cruz. O senhorio de Cristo e a cruz estão intimamente ligados. Portanto, Deus se fez humano, morreu na cruz, se fez escravo de todo mundo, se fez servo de todo mundo, mas Deus o exaltou, para dizer para cada um de nós que a nossa caminhada, ela não termina depois de amanhã, na sexta-feira da paixão. Cristão não é colocado no túmulo junto com Cristo. Cristão fica na expectativa da vida nova. É por isso que não existe Páscoa sem antes existir uma sexta-feira da paixão. Não existe vida nova sem antes não experimentarmos da dor, do sofrimento. Dor essa que muitos de vocês experimentam todo instante. Muitas vezes é uma dor que não é visível, é uma dor da perda de alguém querido para nós, é uma dor talvez de um abandono, é uma dor de uma incompreensão, e essa dor muitas vezes ela se transforma numa dor física, ela nos faz doentes, nos faz incompreensíveis, não nos deixa compreender a realidade que está à nossa volta. Talvez essa dor seja a pior das dores, meus irmãos, porque é uma dor silenciosa. Essa dor Jesus sofreu. O Evangelho de hoje nos diz que, nos relata o momento em que Judas tramava a traição de Jesus. Quando a gente é traído por um inimigo, até que dá para compreender. Mas quando a gente é traído por alguém que nós escolhemos para estar junto conosco, Jesus escolheu seus discípulos a dedo, e de repente, no meio daqueles 12, estava um que traiu Jesus. Mesmo assim, Jesus não se deixa falar. Jesus faz a ceia, inclusive para aquele que Jesus sabia. O Evangelho de Mateus diz que Deus sabe tudo que está no nosso coração. Portanto, Jesus já sabia que ali no meio deles haveria um que haveria de trair. Mas Jesus continua a sua missão. Jesus continua a dizer que é preciso fazer o reino de Deus acontecer. E o reino de Deus se faz com verdade, se faz com mansidão, se faz com paciência. Por isso, caríssimos irmãos, nessa semana em que nós celebramos a paixão de Cristo, que a sua paixão, que o levou a sofrer a paixão, possa ser também a nossa paixão. Que nós sejamos homens e mulheres apaixonados por Deus, a ponto de doar a nossa vida para que o reino de Deus possa acontecer. Vamos pedir para Deus essa graça, junto com a graça da cura dos nossos males, das nossas enfermidades, a graça de redescobrirmos que nós somos filhos amados de Deus. É nessa certeza que a gente celebra a Eucaristia. É Deus que vem morar no nosso meio, é Deus pão, é Deus que se faz presente na nossa vida, e é esse Deus que está disposto a recomeçar de novo, a construir de novo a nossa história, a reescrever de novo aquilo que o mundo andou borrando por aí.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja